O fenômeno de envelhecimento populacional já é visível em diversas sociedades, deixando de ser uma constatação das comunidades científicas e firmando-se como uma concepção do senso comum. Nas últimas décadas, tal processo estendeu-se dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, tornando-se um fenômeno global. A doença de Alzheimer é a causa mais frequente de demência nos idosos residentes em países ocidentais, configurando-se na mais importante de todas as doenças degenerativas, devido à sua significativa frequência e à sua natureza devastadora. A descrição da doença e sua caracterização patológica foram feitas em 1907 pelo médico alemão Alois Alzheimer. Inicialmente, a doença era considerada uma demência progressiva que se instalava antes do período senil, sendo comum a utilização do termo demência pré-senil. Mais tarde, foram observadas em idosos lesões cerebrais idênticas àquelas verificadas nos casos de demência pré-senil, sendo que atualmente estes casos são chamados de demência senil do tipo Alzheimer. Os principais achados neuropatológicos encontrados na doença são a perda neuronal e a degeneração sinápticas intensas, com a presença de duas lesões microscópicas características indispensáveis para o diagnóstico: as placas senis ou neuríticas e os emaranhados neurofibrilares. Nas fases avançadas da doença, a colinoacetiltransferase, enzima fundamental para a síntese de acetilcolina, encontra-se reduzida, contribuindo para a disfunção cognitiva observada nos pacientes. Macroscopicamente, observa-se redução do peso do encéfalo, além de atrofia cortical difusa, bilateral e simétrica, caracterizada por estreitamento dos giros e alargamento dos sulcos. Ocorre também uma redução do volume da substância branca cerebral, com preservação da cor e da textura. Como consequência da redução do volume da substância branca cerebral, observa-se a dilatação dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo. A demência de Alzheimer apresenta 3 estágios evolutivos. Contudo, são diversas as formas de apresentação clínica e de progressão da doença. Possui instalação sutil e deterioração progressiva, sendo marcante a dificuldade em determinar a data de início da doença. A piora progressiva dos sintomas ocorre de forma gradual e contínua, normalmente em um período de 8 a 12 anos. Teoricamente, a fase inicial dura, em média, de 2 a 3 anos, sendo marcada pelo comprometimento da memória recente ou de fixação. Nos estágios iniciais, pode ocorrer dificuldade no aprendizado de novas informações, perda de concentração, retraimento social e abandono de passatempos. Também pode ocorrer uma mudança no padrão habitual de comportamento, sendo conhecidos 2 grupos de comportamento. Um marcado pela apatia, passividade e desinteresse, enquanto o outro é caracterizado pela irritabilidade, egoísmo e intolerância. A fase intermediária, cuja duração varia entre 2 e 10 anos, é marcada pelo agravamento de déficit de memória e pelo aparecimento de sintomas focais, como afasia, apraxia e agnosia. Além disso, podem surgir prejuízos em funções cognitivas, tais como julgamento, capacidade de cálculo e raciocínio abstrato. Em alguns casos, podem ainda surgir sinais extrapiramidais, com a alteração da postura e da marcha, além de rigidez generalizada da musculatura, causando lentidão e inadequação de todos os movimentos. O déficit de memória agrava-se e alguns pacientes não recordam os percursos realizados no cotidiano. Na fase avançada, a memória remota já está bastante comprometida, ocorrendo alterações do ciclo sono-vigília, além de dificuldade para reconhecer faces e espaços familiares. As alterações de linguagem apresentam um declínio marcante, ficando evidentes as dificuldades para falar sentenças completas e compreender comandos simples. Além disso, os pacientes apresentam incapacidade para realizar cuidados pessoais,
tornando-se totalmente dependentes. Invariavelmente, caminham para um estado de acamamento, sendo que o falecimento usualmente decorre de complicações da síndrome de imobilismo, como septicemia causada por pneumonia, infecção urinária e úlceras de decúbito. Após a anamnese detalhada e exame físico tradicional com ênfase no sistema neurológico, deve ser realizado o exame das funções cognitivas do paciente, utilizando-se de testes curtos, de fácil manuseio, de aplicação simples e apropriados para qualquer ambiente. Entretanto, deve-se salientar que todos os testes cognitivos apresentam limitações, além do que fatores como idade e nível educacional podem interferir na sua efetividade. O mini-exame de estado mental é um dos métodos de triagem mais empregados em todo o mundo, apresentando como vantagens sua fácil e rápida aplicação. No entanto, seu uso é limitado em pessoas com afasia, baixa acuidade visual e auditiva e distúrbios motores. Atualmente, não existem medicamentos capazes de interromper ou alterar o curso da doença de Alzheimer, nem sequer de impedir a sua eclosão. Os principais objetivos do tratamento são melhorar a qualidade de vida e maximizar o desempenho funcional dos pacientes, ao melhorar a cognição, retardar a evolução e tratar os sintomas. No tratamento não farmacológico, a abordagem do paciente pode ser feita através de técnicas de reabilitação cognitiva, que incluem terapia da orientação para a realidade, técnicas de estimulação por meio da arte e de outras terapias ocupacionais, além de dança, exercícios e musicoterapia. Algumas medidas simples mostram-se eficientes em minimizar o avanço dos sintomas, como orientar o paciente a realizar jogos de memória, realizar leituras, manter uma rotina, anotar em um calendário os dias da semana e manter um convívio ativo com seus familiares, por exemplo, participando das refeições. Quando houver necessidade, o acompanhamento nutricional, fisioterápico e fonoaudiológico podem ser de grande utilidade. Além disso, o atendimento familiar é de grande valia para o sucesso na condução do tratamento. É preciso não esquecer nada, nem a torneira aberta, nem o fogo aceso, nem um sorriso para os infelizes, nem a oração de cada instante. É preciso não esquecer de ver a nova borboleta, nem o céu do sempre. O que é preciso é esquecer o nosso rosto, o nosso nome, o som da nossa voz, o ritmo do nosso pulso. O que é preciso esquecer é o dia carregado de atos, a ideia de recompensa e de glória. O que é preciso é ser como se já não fôssemos vigiados pelos próprios olhos severos conosco, pois o resto não nos pertence.